matou, não tem outro caminho. O senhor se inspira muito, e eu ouço muito o senhor falar do Bukele em El Salvador. Eu queria saber do senhor se é nisso aqui que o senhor se inspira, agora ampliando mais para o plano de segurança como um todo. Olha só, a gente sabe, ele reduziu de forma drástica o crime, mas olha só a que custo. Prisão sem mandado, ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial, redução drástica de habeas corpus, dificuldade de acesso a advogados, prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e até tatuagem. O senhor sabe disso, o senhor acompanha. Isso aqui é a fórmula. Queria saber se o senhor vai fazer uma coisa parecida dessas no Brasil. A fórmula é o que está disposto no livro amarelo e boa parte daquilo que a gente defende passou agora no Congresso Mas disso Nacional. aqui que eu falei, o senhor bebe nessa fonte. Não, eu bebo na fonte da capacidade de ação e resolução do Estado. El Salvador não é igual ao Brasil. Eu vou dar um exemplo. Eu respeito e acredito muito na ideia de que o poder executivo tem que ser capaz novamente de executar coisas. As pessoas em El Salvador não tinham mais autoestima, as pessoas não conseguiam andar nas ruas. E ele teve um approach, ele teve uma vontade de ação que ele conseguiu realizar e concretizar uma mudança. Eu respeito isso. Agora, o Brasil não é El Salvador. Eu não vou concordar com tudo que ele faça, nem ele vai concordar, eventualmente, me tornando presidente, com tudo que eu faça. O Noboa, vocês pegarem um caso, para fazer uma crítica boa ao modelo de El Salvador, o Noboa tentou copiar o que o Bukele fez em El Salvador num contexto equatoriano. Não funcionou como o El Salvador. Porque o Equador tem um tráfico internacional de drogas, tem acho que um cartel chamado Los Lobos, poderosíssimo. Mas onde é a diferença do senhor para ele, então? Já que Eu a gente está não falando da faria, diferença. lá, criticam o que ele faz, por exemplo, julgamentos coletivos ou prisões sem mandado. Não faria isso. Até porque a Constituição Exato, aqui não permite. mas não é uma transposição. O que o Bukele fez está num contexto eu salvadorenho, dentro de um sistema normativo dele. O que nós vamos fazer vai ser dentro de um contexto nosso, com as dificuldades e vicissitudes de um país como o Brasil. O crime organizado no Brasil é muito diferente de El Salvador. O PCC não existe. Você tentar explicar para uma pessoa de El Salvador o que é o PCC, ele mesmo não vai entender. Os Estados Unidos não entendem como funciona o PCC. Os mecanismos que você vai ter de enfrentamento serão outros. Agora, a vontade de agir para resolver esses problemas tem que ser a mesma. A vontade, a disposição do líder em resolver um problema histórico. Desculpa, vale a pena pegar um outro cara que eu cito, que é o Milei. Milei estava na convenção do Flávio Bolsonaro agora. Eu não teria nenhum motivo para falar, eu gosto, eu acho o Milei maravilhoso. Dito isso, a intenção do Milei, durante a campanha, de falar dos problemas econômicos argentinos, mesmo quando impopulares, é uma dinâmica que eu gosto também. O Brasil é igual à Argentina? Não, as potencialidades são diferentes. Mas então, sim. já que a gente está falando de Brasil, vamos fazer um ponto a ponto Por aqui. favor. Prisão sem mandado. Não acredito em prisão sem mandado. Ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial. Tem que ter ordem judicial. Redução drástica de habeas corpus. O habeas corpus, se você cometeu um crime hediondo, você não tem direito ao habeas corpus. Dificuldade de acesso a advogados. Não, você tem que ter acesso a advogado. Julgamentos coletivos, o senhor já falou Não, que pelo é amor de com Deus. prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e tatuagem. Não, para você ser enquadrado como membro de uma facção, você tem que ter uma investigação prévia. Mas então o que o senhor vai fazer de parecido com o Bukele? Eu não entendi. Pelo amor de Deus, eu acabei de falar, o enfrentamento ao crime organizado é a Mas intenção. essa é a forma, é a bula. Se essa é a bula... Não, a bula dele pode ter esses elementos. A construção de grandes presídios, a ideia de que você vai tratar a facção criminosa como um ente anômalo dentro da sua sociedade. E aí você vai ampliar a capacidade de ação do Estado. Por exemplo, ele criou um estado de exceção. O estado de exceção... Eu quero, só para a gente entrar nisso, mas é a minha resposta para ela. Não, mas é porque eu vou complementar e você vai Então, ter tá chance bom. de dar a resposta para as duas. São muitos vídeos, muitas falas suas em que o senhor parece ter muito mais inspiração, se inspirar muito mais no Bukele do que o senhor está descrevendo agora. E aqui, de novo, eu acho que vale a pena dizer como o Bukele conseguiu essa fórmula, como ele chegou à implantação dessa fórmula. Ele demitiu todos os ministros da Corte Constitucional, ele aposentou compulsoriamente 1/3 dos juízes, hoje ele controla o Congresso de lá, a Assembleia, a imprensa não é livre, muitos jornalistas tiveram que sair do país para não serem presos, basicamente, em outras palavras, não há democracia por lá. E no seu plano de governo, o senhor deixa muito claro que o senhor vai combater o crime fazendo decretos sucessivos de estado de defesa e que essa é a sua IGLO, que essa é a sua fórmula. O senhor, em nome do seu combate, do seu plano de combate à criminalidade, está disposto a o custo de um regime autoritário ou de
atropelar o Supremo Tribunal Federal se ele viesse colocar contra as suas medidas, por exemplo? Não, eu não vou atropelar nada, vou fazer o estrito cumprimento da lei. O estado de defesa, que é necessário para que uma operação policial aconteça em uma favela ou numa cidade tomada pelo crime, se necessário, será colocado naquela região. Então O você não vai Michel fazer Temer- nada como o Bukele. Mas eu não sou o Bukele, eu sou brasileiro, meu nome é Renan Santos, eu não sou neto de palestinos, eu tenho outra família, eu nasci na Moca, eu moro no Brasil e eu vou criar políticas de segurança muito duras para destruir o crime num contexto brasileiro. Não adianta achar que é uma regra de 3. Porque senão eu vou falar o seguinte, olha, um país que virou uma ditadura foi a Venezuela e um dos momentos para a criação da ditadura foi o senhor Hugo Chávez crescer a economia de maneira artificial e aplicar políticas sociais. Isso significa que se eu aplicar políticas sociais e crescer o país economicamente eu vou virar um ditador? Não. Isso significa que eu vou ter que deixar de fazer políticas econômicas e sociais para crescer um país? Não. Eu estou só falando que uma coisa não precisa ser correlacionada com a outra. Você pode ter políticas de segurança séria e você pode ser um democrata. E essas coisas cabem numa democracia. Você não está vendo eu falar, vou sobrepor a democracia brasileira em nome do meu... Não, o combate ao crime, inclusive, é uma maneira de garantir a existência da democracia brasileira. Estamos exatamente no Rio de Janeiro. Existe democracia plena no Rio de Janeiro? Com aquela turma toda que foi presa lá na LERJ, a própria Polícia Federal que falou que havia uma relação muito clara entre Comando Vermelho e o Bacelar, TH Joias na campanha do Flávio Bolsonaro, TH Joias que é do Comando Vermelho na campanha do Flávio Bolsonaro. Existe, qual é o modelo democrático aqui? Há uma ficção de democracia nesse sentido. A melhor maneira de garantir a democracia é você garantir que os instrumentos republicanos do Estado funcionem. Senão você não tem nada. Eu fui para uma cidade no Ceará que chama Santa Quitéria. Essa cidade foi tomada pelo Comando Vermelho. O prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho. Ele importou aqui do Rio de Janeiro um monte de bandido. Dos bairros abandonados, não é isso? Não. Isso é Uiraponga. Santa Quitéria é uma cidade que tem urânio. Inclusive, eu acho que tem um parente do Kassab lá, próximo, que ainda atua na área. Santa Quitéria, o prefeito ganhou a eleição chamando membros do Comando Vermelho para participar, servindo como capangas, impedindo que as pessoas votassem. E isso não é opinião minha, ele foi afastado por conta disso, pegaram a relação com o Comando Vermelho. Como é que eu vou atuar ali? Se o Comando Vermelho esconde arma na casa das pessoas, uma GLO, às vezes, lá não será suficiente para eu pegar um bandido que se esconde na casa de alguém. Você precisa de um instrumento do Estado de Defesa naquele local. Mas o senhor fala desses sucessivos decretos de Estado de Defesa... Pontuais em locais diferentes. Eu sei, mas como é que garante, o senhor sabe, suspende direitos? A gente vai atuar... Como é que garante que o morador, que não tem nada a ver com o crime, não vai ter os direitos suspensos? O morador já não tem direito nenhum. Aí é acreditar numa ficção de que aquele morador de uma favela ou de uma cidade tomada pelo crime organizado, ele é um titular de direitos. Ele tem direitos nominais. O direito que está na Constituição é nominal para ele. Aquela pessoa nunca viu um direito. A vida, a liberdade, propriedade, direitos humanos de primeira geração, a gente aprende no primeiro ano de faculdade de direito. A pessoa dispõe disso numa favela? Se eu pegar, chama vocês pra gente andar agora num complexo alemão. Estou falando de alemão. Prisões sem mandado, o senhor sabe disso, o senhor fez... Não prisões... estou falando de sair prendendo moradores aleatórios. Mas se suspender direitos... Porque eu estou perguntando como é que garante que isso não vai acontecer. De acordo com a lógica do próprio direito que a gente está aplicando, aqui não é nem a gente que está querendo, porque já passou essa legislação das facções. Você determinar que a pessoa é membro de uma facção criminosa, é essa pessoa que vai ser alvo de uma operação policial, não o morador. Mas aí a gente está falando de decreto de Estado de Defesa. O decreto de Estado de Defesa é para você fazer operações e nestas operações você ter os instrumentos de Estado para buscar os bandidos. Se você é uma dona de casa que teve sua casa, por exemplo, invadida, para dar um caso concreto que acontece aqui no Rio de Janeiro, conversando com membros do BOP, eles explicando as dificuldades e porque é o próprio BOP que é favorável a isso. Se você é um morador de uma dona de casa, que aí vem o bandido e ele se esconde na sua casa e coloca armas na sua casa, eu preciso entrar na sua casa para retirar ele. Agora, você não vai ser retirada. A investigação que levou o Estado a saber, este aqui é um membro do Comando Vermelho que está operando nessa favela, não necessariamente vai buscar você simplesmente porque sim. Apenas a polícia tem mais meios de ação para poder buscar ele. E eu queria entender como é que isso vai se dar.